Fala com a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Libera uma oração no teu espírito agora. Vem, Senhor, o nosso meio, liberando o teu amor a nós, que é o teu amor que muda nossas vidas, Senhor. Realmente Jesus Cristo mudou o nosso viver, nos transportou de trevas, Senhor, para a sua maravilhosa luz. E a palavra fala, Senhor, aqueles que andam na luz não tropeçam, porque é de dia. Ore, Balacado, Senhor, vem fazer dia em nossas vidas, Senhor. Não é de tinham trevas, ó Pai, mas o Senhor trouxe dia. O Senhor disse que haja luz e houve luz. Ore, Balacado, vem colocando em nossos corações palavras novas, palavras que tragam luz, Senhor. A cada palavra uma luz nova, Senhor, vai iluminando-nos. Ore, Balacado, porque é teu querer, é o teu realizar, Senhor. Que essa noite realmente possa ser cumprida em nós a tua palavra. Ore, Balacado, Senhor, Balassuri, força. Que nós queremos, Senhor. Vem, Senhor. Queremos te encontrar, Espírito Santo. Ora, Balassuri, canta lá. Ora, Balassuri, canta lá. Nós te amamos, Espírito Santo. Ora, Balassuri, canta lá, aqui posso sentir tua presença. Estás aqui, posso sentir tua presença. Tu és Senhor, tu és Senhor da minha vida.
unção de restauração. Vem restaurando, ó Pai. Obrigado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, onde há dois ou três presentes ali, o Senhor se faz presente no meio deles. Amém, Deus. Papai, nós te agradecemos porque nós temos a convicção de que o Senhor está conosco, o Senhor habita em nós. Amém. E o Senhor tem regido todas as coisas ao nosso redor em nossas vidas. Então nós oramos para que o Espírito de santidade da parte do Senhor, o Espírito da verdade, aquele que ilumina, que guia, que consola, aquele que dá vida, papai. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos. Amém. É aquele que nós chamamos para este lugar, trazer vida, trazer esperança. Amém. E nos conduzindo em meio às provações, papai. Sim, porque Senhor nós Deus. sabemos que o tempo está se findando e é o tempo da manifestação do teu poder. Da Glória a tua vida, da tua Deus, vida. Jesus. Papai, obrigado porque o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor tem nos erguido no Espírito. E o Senhor tem nos tornado pessoas conforme a tua imagem, progressivamente, dia após dia. Papai, que todos aqueles que vierem ouvir esse vídeo, esse áudio que nós compartilhamos, sejam enriquecidos pela tua vida, porque as tuas palavras são espírito de vida, e que desde já nós entregamos ao Senhor o louvor, a glória, a honra, o poder e a majestade, em nome de Jesus. Amém, Deus. Graças a Deus. Aleluia. Graças, paz, igreja. Graças Aleluia. Boa chegar, meu. Boa chegar, Chega. Alguém, por favor, serve um copo com água para mim? Poxa, por isso. Graças a paz quem está assistindo a gente. O Senhor abençoe. Pois é, igreja. Faz aí uma semana quase que eu estive fora. Parece que não, mas a gente, porque ainda somos poucos, né? A gente nota, nossa, cadê o fulano? Cadê o ciclano? Cadê a Fátima? Né? Cadê a Beth? A gente não sabe onde que está esse povo. Né? Cadê a Fernanda? Né? Que aliás vai casar por esses dias. Né? Enfim, cadê o Betão? Não, Betão cadê? Então, queridos, o Senhor tem dado para nós um tempo muito novo, um tempo de novidade, de alegria. E não só por isso, mas porque a gente tem visto, eu não sei se os irmãos têm olhado para a vida uns dos outros, mas o tanto que alegra o coração da gente, obrigado, o tanto que alegra o coração da gente ver que as pessoas estão vencendo. Porque se as pessoas estão vencendo, elas estão encontrando Jesus. Amém. É um sinônimo da comunhão, porque não tem outro meio de você vencer as tentações senão pela comunhão com Jesus. Não tem. A tentação ela é preparada para capturar a minha carne e a sua, os nossos desejos, as nossas cobiças, aquilo que nós sempre fizemos em toda a vida. Vem novamente o momento em que você adentra nos caminhos do Senhor, no propósito de Deus para a sua vida, e aquilo vem tentar te roubar daquele lugar. E você às vezes é tentado no seu extremo. Porque a diferença entre a aprovação e a tentação é que a tentação, o diabo pega uma cobiça que nós temos e coloca ela, cutuca ela no nível mais profundo que ele consegue. E aí o que te sustenta em não ceder é justamente a graça de Deus na sua vida. Quando você discerne, você tem como resistir. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Antes, se os irmãos quiserem não, por favor, né? É um comando do Senhor, mantenham-se no sacerdócio, orando em outras línguas, aproveite o ambiente, libera a Deus que você está chamando a presença. Quando nós estamos liberando, né? O João tem falado aí, esses últimos dias, nós estamos orando, o Senhor ele está ouvindo a oração e ele vem, porque quando você chama, ele vem. Amém. E lá em Apocalipse fala que quem chama a Jesus, né, o Espírito e a noiva dizem vem. Então quando você começa a se unir ao Senhor no Espírito e como igreja, então é o Espírito orando em você e você como igreja. Nós estamos chamando o Senhor. Amém. Então o ambiente ele é preparado quando você está se edificando durante o período de palavra, durante de repente o período da administração do louvor, da adoração, entende? Então se você já ora, tá? Entra nesse Espírito, porque se você não ora, você vai começar a entrar porque o Senhor vai liberar, vai batizar as pessoas no Espírito Santo, no nosso meio. Tá? Então, queridos, voltando ao assunto da aprovação, o diabo ele prova na nossa cobiça. Ele pega aquilo que já está incrustado em você, naquela coisa que você um dia disse, eu sou assim, eu nunca vou mudar. É isso que Jesus vai mexer. Ah, eu sou assim por causa de, o por causa de, para Jesus não existe. Existe o porquê dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então é algo excelente que o Senhor tem para nossas vidas. É uma mudança, é uma nova realidade, uma nova natureza, uma nova mentalidade.
consequentemente um caminho de vida. Recebo essa palavra. Né? Então, queridos, não tem impossíveis para Deus. E quando você se vê indigno, quando você fala, poxa, para mim não tem jeito, Jesus fala, não, eu tenho um jeito para você. Glória a Deus. É porque o seu jeito não é o jeito de Deus, mas o jeito de Deus é o jeito que funciona. Por isso eu te dei uma nova natureza, porque você já não é mais o mesmo. Você talvez não saiba disso, mas você não é mais. Então Jesus vem para restaurar o quebrado, Ele vem para dar vida ao doente, para curar o enfermo, Ele vem remover. Vamos ler, abre comigo em Isaías. Isaías capítulo 61. Vamos ver o que Jesus veio trazer para nós aqui. Isaías capítulo 61, a partir do verso 1. O Senhor vai falar conosco aqui, começar. Se alguém quiser gravar em áudio também, né, fique à vontade, nós vamos pegar e compartilhar depois com os irmãos. De qualquer forma, vou aguardar os irmãos procurarem. Isaías 61, capítulo 61. Versículo, nós vamos começar a partir do verso 1. Tá? Todos acharam Isaías 61, verso 1? Então vamos lá. A palavra diz assim: Eis que o Espírito de Yahvé, né, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Olha que tradução interessante. Para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, um manto festivo de louvor em lugar de espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé para a manifestação do esplendor da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Queridos, essa palavra é muito tremenda. Isso aqui é o que aconteceu com Jesus. Jesus, quando ele veio lá em Lucas, no capítulo 4, logo que ele saiu do deserto, ele catou o livro de Isaías, né, quando ele entrou na sinagoga, e deram para ele lá, abriram o livro, e caiu exatamente nessa passagem. Né, esse o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele foi lendo, só que ele foi só até o dia do ano aceitável do Senhor. Ele não foi no dia da vingança, porque o dia da vingança ainda não é este. É o mesmo Cristo, o Alfa e o Ômega. Ele começa e ele consuma. Mas no tempo em que ele veio trazer salvação e não condenação à terra. E o que isso significa? Significa que ele tinha um propósito de remover a condenação que já estava sobre o mundo. Se você for olhar em João 3, no verso 36, fala assim: a todos quantos... vamos abrir aqui, ó, João 3,36. Essa versão é outra, eu não vou lembrar de cabeça. Abre comigo, mas não perde Isaías não. João 3, verso 36. Logo depois, Jesus citando aí no contexto de que ele amou o mundo, né, de tal maneira, ele fala assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então olha só, vou ler mais uma vez. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então você vê que a ira permanece. Então quando você recebe Cristo, a ira de Deus é removida de cima de você. Amém. Mas quando você não crê, quando você não é nascido de novo, a ira permanece, porque ela já estava. Então é algo que Jesus vem tirar. É como se houvesse uma esteira enorme, onde toda a humanidade pisa em cima, e o fim dela é o inferno. Aí Jesus, quando você crê, ele pega e tira você da esteira, o outro crê, pega e tira, porque é assim que funciona. Ele nos transportou do império das trevas, né, transportar para o reino do Filho do seu amor. Então ali é um lugar onde você não tem condenação. E essa condenação, ela é progressiva até chegar ao inferno. Até chegar ao irremediável. Então, nós aqui, pelo Espírito de Deus, o Senhor tem chamado essa igreja para que sejamos carvalhos de justiça, ou seja, Amém. árvores plantadas pelo Senhor. E o que são essas árvores plantadas pelo Senhor? São aquelas que vão frutificar de dentro para fora. O Senhor estava me ensinando em Jeremias, no capítulo 4, lá ele vai falando que o Senhor enviaria nações, né, para pegar os frutos, os rebanhos, os filhos, etc., dos judeus lá no contexto, né?
Mas o Senhor me falou uma coisa que eu achei muito profunda, que tudo que é externo, que não nasceu de um íntimo genuíno, ou seja, de um íntimo restaurado por Jesus, é fruto que pode ser roubado. Então, por exemplo, se você conquistou qualquer coisa do lado de fora que não foi pela palavra de Deus, tudo isso é fruto maligno. Tudo isso é fruto de um trabalho de justiça própria. É fruto de um trabalho do seu esforço e não da palavra de vida eterna que sustenta todas as coisas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando as coisas começam em você e não no alfa, que é a palavra revelada que você recebe, essas coisas podem ser roubadas. Então as nações que vêm com mais poder do que você, com mais autoridade, com mais capacidade, podem tirar de você. Agora o que Jesus te dá, mediante a palavra, é construído aqui. Ó. Então o fundamento ele é interno. Então por mais que alguma coisa tente remover de você, o que está lá fora não cai, porque está aqui dentro solidificado. Amém. Então o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio, paz, alegria, bondade, né? Enfim, são 9, se eu não me engano. Mas a ideia é de que o fruto interior, ele se externa, Deus manifesta o fruto. Mas o que é exterior, quando é roubado, ele revela o que fundamentava ele. É por isso que Deus envia a visitação, que Deus vem. Porque a visitação, ela revela o íntimo. Aí você vê o coração da pessoa que sustentava o que ela tinha. Vocês estão entendendo, igreja? Então, quando o Senhor quer mostrar ao mundo, ele vem visitar. Mas quando ele vem com o fogo consumidor que ele é, ele vai provar aquilo lá. Se aquilo lá é feno, pare e restolho, ou seja, foi construído no seu esforço, na palavra dos outros, ou o que quer que seja, isso vai cair. Vai cair. Vai cair a sua imagem, vai cair a sua reputação, vai cair o seu ministério, vai cair o seu casamento, vai cair o que for. Aí que tá. Mas quando você nasce de novo, tem uma esperança para você. Amém. Porque você não perde. Mas você é convidado a começar do zero. Aí o que acontece? Por que é mais difícil? Porque Deus tem que sarar você e sarar quem está contigo. Para que isso volte-se a reerguer. E aí sim, edificado na palavra. Volta comigo para Isaías aí. Isaías 61. Onde nós estávamos. Quando o Senhor começa a fazer essas coisas, ele lá em Filipenses 1, verso 6, fala que aquele que começou a boa obra em nós, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Vocês estão comigo aí? Isaías 61? Então agora, deixa eu ver qual que é o versículo aqui, que eu fechei a página sem querer. Isaías 61, abre comigo agora, no versículo... Vamos continuar, vai no 4, né? Então, ó, eu leio de novo, 4. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Eles renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Estrangeiros estarão aí para apacentar os vossos rebanhos. Pessoas de outras nações trabalharão em vossos campos e vinhas. Aí olha só para você ver o que acontece que nós falamos aqui, né? Resumindo. Contudo, sereis chamados sacerdotes de Yahvé, ministros do nosso Deus, alimentar-vos-ei das riquezas das nações, a vez de suceder-lhes na sua glória. Em lugar de vergonha, aqui que eu quero falar, ó, que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra. Em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança. Porquanto recebereis porção dupla em sua terra e terás alegria eterna. Com efeito, eu, Yahvé, que amo o direito e detesto a desonestidade, o roubo e toda a malignidade, lhes darei fielmente a sua recompensa e estabelecerei com eles uma aliança por toda a eternidade. A sua posteridade será conhecida entre as nações e a tua descendência no meio dos povos. Todos aqueles que o virem reconhecerão que eles são um povo abençoado do Senhor. Então, olha só, aonde você está perdendo, onde você está aceitando a correção de Deus e não corre do deserto, não corre do processo, vem para você no final dele. Quando você se edifica e vence na comunhão com Jesus, a dupla honra, aí vem o quê? O estabelecimento do fundamento, que fala da aliança que Jesus tem com Deus. Jesus com Deus. Porque tudo que nós temos aqui é porque Jesus venceu por nós e nos colocou nessa aliança. Amém. Então, por causa de Jesus, Deus vem e abençoa você que deixou-se ser trabalhado para que Cristo fosse revelado na sua vida. Para que o caráter de Cristo fosse forjado no fogo com você. Então, o que acontece? O fogo vem para trabalhar o que está errado no seu coração. Não é porque Deus é ruim, é porque para Deus te dar o que você tem direito, você não pode ter a sua mentalidade medíocre. A sua mentalidade de carnal, de desviado, com complexo de inferioridade, com coisas que Jesus não tem para a sua vida. Ele precisa te mostrar primeiro quem Ele é. Fala, eu sou o Senhor,
E porque eu sou o Senhor, né? Depois eu te lembro que quando Pedro disse para Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, não foste carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então, porque Pedro reconheceu quem Jesus era, Jesus reconheceu quem ele é. Então, houve uma troca de identidade ali. Quando você sabe quem Deus é, nele você sabe quem você é. E é em cima dessa verdade, Deus vai construir o seu propósito. Amém. Você vai começar a se edificar. E Deus vai te trazendo os entendimentos que precisam para sarar sua alma. Porque tanto a cura, quanto a doença, tanto a cura, quanto a destruição estão aqui. Ó. A guerra do inimigo é para sequestrar sua mente. Porque ele consegue adoecer a sua alma, assim como Deus consegue sarar a sua alma. Amém. Então a guerra é aqui. Você vai sempre pensar que as pessoas pensam, que os outros pensam, ou que qualquer coisa é uma verdade, quando na verdade a única verdade firme é a palavra de Deus. Porque Deus tem aliança com isso aqui. Ó. Amém. Qualquer coisa diferente dessa palavra é engano, é mentira, é veneno para a sua vida. O diabo, ele é o quê? Pai da mentira. E a mentira, ela nem sempre vem com cara de mentira. Por exemplo, eu posso pegar um copo de Coca-Cola e um copo de água. O que é mais saudável? Copo de água. O que é mais gostoso? Para a maioria, Coca-Cola. Mas não é porque a Coca-Cola é boa que ela traz saúde. Então, às vezes, o diabo ele não vem com algo, por exemplo, eu posso colocar um copo de água, um de Coca-Cola e um de veneno. E escrever assim para você, veneno. Talvez você escolha a água ou a Coca, mas o veneno, você não vai tomar veneno ali. Agora, se eu não colocar o rótulo e colocar lá perto, pode ser que você confunda a água com o veneno. E é o que tem acontecido aí fora. As pessoas têm ouvido a palavra de Deus, têm frequentado e feito, mas estão doentes. Por quê? Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas quem não crê vai fluir o quê? Águas mortas. Ou seja, não vão sarar, vão matar, terminar de matar você. E aí o que acontece? O primeiro estágio de um processo de morte, mornidão. Você acomoda. Você não quer ter comunhão com Deus, você quer ficar na zona de conforto. E é o maior engano da igreja. É você achar que do jeito que você está, tá bom. É você achar que você não tem mais nada para aprender, para crescer, para receber de Jesus. Não, agora eu já sei, agora eu estudei a palavra. Agora qualquer um que vier conversar comigo, eu já posso falar. É assim que está escrito, eu já li, já estudei. É o pior engano que tem. Quando você achar que você já tem tudo. Aí Jesus chega e fala, pois não sabes que tu é miserável, pobre, cego e nu. Jesus fala isso, Apocalipse, olha aqui comigo, que abre comigo, Apocalipse capítulo 3. Estou brincando não. O negócio é forte. O Senhor tem falado essas palavras porque no nosso meio nós somos chamados para restaurar. E para restaurar tem que derrubar o que tem na frente primeiro. A palavra que sai da boca de Deus, ela vem para derrubar o que o inimigo construiu na sua vida, para que ele nunca mais governe. Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3. Eu vou olhar aqui, que eu estou abrindo aqui, que eu não tenho certeza do verso. Apocalipse capítulo 3. Deixa eu ver, 13, 15, 17. 3:17. Ó, diz assim, ó, o Senhor está falando com a igreja de Laodiceia. E ainda diz, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. E olha o 14, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve assim. Olha quem declara isso. Ó. Assim declara o Amém. O testemunho é fiel e verdadeiro, o soberano da criação de Deus. Então, Jesus testemunhando contra a justiça própria e a igreja morna. A igreja que já tem tudo. Por exemplo, essas igrejas que são ricas, e tem isso, tem aquilo, e faz e acontece. Quando o evangelho não é pregado ali, é assim que elas pensam. Eu já não preciso de mais nada, para mim tá bom, eu só preciso administrar o que eu tenho. E aí Jesus vem e solta uma palavra dessa. E aí se você olhar no 18, ó, portanto, ofereço-te este conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo. Olha isso aqui, a fim de que te enriqueças. Roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonha, vergonhosa nudez. E compre o melhor colírio, meu Deus, que ao ungir os teus olhos, possam enxergar claramente. Você sabe o que ele está falando aqui, queridos? Eu vou ler para vocês aqui, o senhor acabou de me falar aqui, ó. Adquire de mim ouro refinado no fogo. O que é ouro refinado no fogo? É quando Deus pega você e põe na prova, para provar a palavra que Ele te deu. 1 Coríntios 3 fala que nós teremos um trono que acontece aqui, tipo um trono de julgamento, mas haverá o final lá fora.
Lá na eternidade, quando Jesus voltar mesmo estabelecer tudo. O julgamento de galardão. Então tudo que você edifica na verdade, mediante a palavra que Deus te dá, pode alcançar 3 níveis. Prata, ouro e pedras preciosas. Prata é como se se a sua alma fosse resgatada naquela área. Ouro é quando você consegue construir e multiplicar aquilo que Deus te deu. E pedras preciosas já é um nível superior. Amém. Vocês têm uma noção do que se trata. E feno, palha e restolho, tudo que queima no fogo. Então, o que acontece aí? Quando ele está falando aqui assim, adquire de mim ouro refinado. Ou seja, ouça a minha voz, que esse é um conselho. Ouça e vá passar pelo processo. Deixa eu destruir, você se edifica e eu venho provar com fogo se é a minha verdade que você ouviu e praticou ou se é o seu jeito de agir que você colocou diante de mim. Vocês estão entendendo o que você está falando aqui? Então, o fogo vem e prova a palavra. Quando Deus vem provar você e eu, Ele vem provar a sua fé. E a fé vem pelo quê? Ouvir. A palavra de Deus. Exatamente. Se você não ouviu a palavra de Deus, você não tem fé. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Amém. Glória a Deus. Tudo o que você tem é o quê? É uma fé que a gente chama de fé natural. É aquela que você dorme hoje sabendo que você vai acordar amanhã. Mas você não tem certeza disso. Lógico, né? É lógico. Tá tão frustrado. Amanhã eu vou trabalhar. E se você morrer hoje? Deus te livre disso. Aleluia. Mas a ideia é, se você morrer hoje, não, fica tranquilo, ninguém vai morrer não, só estou contando. Eu peguei. Né? Eu peguei. Então assim, é uma fé que você já é acostumado e não vai sim. Daqui a pouco eu vou tomar um copo d'água com 5 minutos, só terminar isso aqui. São coisas que nós temos como natural. Porque a gente não espera a morte. Assim como não esperamos a vinda do Senhor. A vinda do Filho do Homem será como o ladrão. Se você soubesse que o ladrão vinha, você ia trancar toda a sua casa, se preparar ali e deixar para pegar ele. Mas você não sabe. A visitação de Deus, o momento do Senhor provar a sua fé, você também não sabe. Então ele pega e por causa da provação do fundamento que você tem aqui, se é, por exemplo, uma mentira, um egoísmo, uma comprovação de personalidade, eu não tenho que provar para o João que eu sou homem de Deus. Eu tenho que provar para a Duda que eu faço, eu consigo fazer aquilo. Tem que provar para o Lim, porque senão eles não vão acreditar em mim. Esse negócio de eu ter que provar é pura justiça própria. E tem uma raiz num complexo, uma inferioridade, uma ferida, um problema que Jesus quer tratar. Amém. Tudo que você quer provar para os outros, Jesus quer tratar em você, porque você não tem que provar nada para ninguém. Ele te comprou. Amém. Então, Ele é a sua resposta. E Ele quer fazer de você resposta para os outros. Mas não provas. Você não deve para as pessoas nada que não seja o amor. E o amor é fruto da comunhão e da palavra revelada de Cristo na sua vida. Porque a palavra, ela produz em você a graça. Ela gera, ela te abastece com a graça. Um rio de águas vivas que cura você. Para depois você transmitir. Tudo que você faz antes da sua comunhão, antes de você ouvir a voz, é perda de tempo. Totalmente perda de tempo. Mas tem uma segunda coisa. O Senhor, apesar de tudo, Ele é tão misericordioso e tão bondoso, que essa letra que tem aqui, Ele te permite um relacionamento através de princípios. Deus tem 2 níveis de comunhão. Ele tem os princípios espirituais e Ele tem a palavra revelada. Os princípios espirituais são o quê? São coisas que regem o reino do Espírito para que aconteçam coisas no plano físico. Então não importa se você é bom ou se você é mau. Você conhece o princípio e você faz, Deus vai responder, porque Ele estabeleceu isso. É por isso que tem muito ímpio aí, por exemplo, que tem muito dinheiro. Muito dinheiro. É por isso que tem muita gente que é muito feliz em algumas áreas da sua vida, mas não consegue ser pleno, porque a plenitude é de Cristo. Entende? E o Senhor nos deu de desfrutarmos da sua plenitude, através da sua palavra. Então, por exemplo, quem oferta muito, colhe muito. Então, eu estou trazendo isso porque é o que os ímpios fazem. Muitos aí fora, se você for olhar os testemunhos, o fulano deu 200 milhões, Bill Gates, o outro ciclano deu tantos milhões. Os caras dão porque isso é uma lei de retorno, não tem nada a ver com o coração deles, embora pode ser que alguns tenham um coração generoso. Mas porque conhece, isso volta. Deus, para quem reparte, Ele multiplica. O repartir com Deus é sinônimo de multiplicação. Vou repetir. Quando você reparte as coisas que você tem, Jesus multiplica. Porque quando você retém, Ele sabe que o seu coração não é de compartilhar. Ele não vai te dar mais do que o seu coração recebe. Porque o coração de Cristo é tão grande que Ele se entregou. Amém. Deus deu o mundo de tal maneira. Você vê, Ele veio redimir a humanidade como oferta. Então, a oferta que você e eu fazemos, o dízimo que honra o Senhor, Ele traz para nós condição de resgate. É muito mais do que um princípio de honra. É algo que o Senhor te dá condição de receber de volta coisas que o diabo roubou e te acusou diante de Deus.
Mas isso é um assunto para outro dia, só para você entender que a redenção, ela vem através da oferta. A oferta maior quem deu foi Deus. Vocês estão entendendo? Não? Então, assim, quando você é generoso, o Senhor não tem por que reter algumas coisas de você. Mas quando você não é, ainda que você seja justificado, o diabo tem como impedir o dinheiro de chegar para você, o recurso, a provisão de alguma coisa. Porque nós temos, ou não, roubado a Deus. E lá ele fala que o roubo não é nas finanças, é na honra. O dízimo é um princípio de honra, em Malaquias 3, estou citando aqui. Então, você não rouba a Deus, não está preocupado com o meu dinheiro, porque tudo que você dá para ele, ele te deu primeiro. Ele não está preocupado com o dinheiro, não precisa disso. Mas ele quer o seu reconhecimento através das suas finanças. Porque Jesus chamou o quê de outro senhor? O dinheiro. Não podeis servir a dois senhores. Você serve a Deus ou você serve o dinheiro. Então, o seu dinheiro tem que servir o reino. Ou então você vai trabalhar para ser escravo do dinheiro. Ah, mas eu tenho medo, tenho que pagar minhas contas. Se o Senhor, para você, não é um supridor, você ainda não conheceu Jesus. E Jesus vai mudar o seu coração. Amém. O reter não é de Deus. Não estou dizendo que você tem que dar tudo. Aqui estou pedindo seu carro, sua casa. Não entenda isso, pelo amor de Deus. Aqui, graças a Deus, o Senhor tem nos dado graça e libertação através da palavra. Amém. Então, o Senhor vai te mostrar, e quanto mais cedo você entender esse princípio, mais cedo você vence. Mas o Senhor não faz questão, vamos dizer assim, de te forçar e te empurrar, porque Ele quer o que é voluntário. Aquele que dá com alegria. Aquele que dá com um entendimento de honra, um entendimento de que não é porque você vai colher que você vai dar porque você ama o Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado, eu sou grato, está aqui, ó, minha oferta de gratidão, está aqui o meu dízimo, eu quero honrar o Senhor. Não importa se é 5, se é 10, se é milhões. Porque na nossa igreja vão ter muitos milionários. Nós vamos dar casa para as pessoas. Nós não vamos ter hospital porque todo mundo que vier aqui vai ser curado. Em nome de Jesus. Mas a ideia aqui, eu não estou dizendo que aqui é o lugar. Tá? Eu estou profetizando, entenda. Nossa, agora o irmão já está achando que a igreja dele é a que acontece. Não tem nem igreja minha é. Vocês estão entendendo? Então o que você fala, você come. Então a boca fala do que está cheio o coração. A vida e a morte estão em poder da língua. Então, aquele que a usa bem, come do seu fruto. Então, a murmuração é oração para o inimigo. Ai, meu Deus, não vai dar certo. Ai, minha família. Ai, fulano. Você está dando munição para o inimigo fazer isso na sua vida. É por isso que Deus não gosta da murmuração. Porque além de você falar assim, Deus, o Senhor pode fazer tudo, menos o que da minha vida. É isso que eu falo para Deus. Então, quando você agradece, em vez de reclamar, o Senhor tem condição de entrar na sua casa. Mas se você fecha a porta, porque você abre a boca para falar bobeira, você abre a porta, você fecha para Deus e abre para o diabo, porque a sua palavra é por onde Deus caminha. O salmista falava assim, Salmo 119, 105, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E aí, o que fez Pedro andar sobre as águas? A palavra de Cristo. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Vem. Essa palavra deu para Pedro a condição de andar ali sobre as águas. Amém. Então, se você escuta Deus e você começa a expressar o que Deus te ensina, mesmo que ainda sem revelação, o princípio da palavra te dá condição de receber de Deus. Mas não permaneça estático no seu sacerdócio. Quando eu falo sacerdócio, quer dizer, é uma vida de comunhão com Jesus. O seu sacerdócio, da forma mais simples possível, eu quero passar. É você ter a sua comunhão particular com Jesus e a sua comunhão frutifica lá fora. Amém. Então, por exemplo, você vai amar, você vai adquirir paciência, você vai amar mais, isso precisa sair do seu caráter. E não é na sua ação somente, é principalmente na sua reação. Quando a coisa vem ao contrário. E você consegue permanecer. Isso é sinal de que a sua raiz está ficando forte. Amém. Aleluia. Então, se você está conseguindo aguentar coisas que você não aguentava, você está vendo que o fogo está pegando, você está firme, você pode estar assim, meu Deus do céu. Mas você aguenta o tranco, a raiz sua está ficando forte. Agora, quando você corre do problema, você não tem raiz ainda. Então, falta comunhão. Então, não é o outro responsável pela sua edificação, é você. O outro é o esmeril de Deus, para ver, vamos ver se está bom. Aí Deus manda lá, encosta você assim. Problema. Quero matar o irmão. O irmão é gente boa, mas longe de mim. Então, essas coisas que a gente muitas vezes não tem discernimento. E olha só o que mais ele fala aqui. Então, portanto, adquire, Apocalipse 3, verso 18, hein? Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueça. Então, é o fogo da provação que vem para ver se isso é ouro mesmo. Porque o ouro é adquirido de mim.
E o que você adquire de Deus? Jesus fala assim, a minha casa será chamada casa de oração. Então, falando dos dízimos e ofertas, Jesus manda trazer, Deus manda trazer os dízimos aonde? A casa do tesouro. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, capítulo 4, a partir do verso 7, fala assim, nós, porém, temos este tesouro em vasos de barro. O que é o tesouro? O Espírito Santo. Amém? Amém. Isaías 45, a partir do verso 2, volta comigo, mas não perde Apocalipse não. Vocês entenderem o que é um tesouro para Deus. Isaías 45, a partir do verso 2. É só voltar aí um pouquinho lá atrás. Lá. Olha como que Deus observa a riqueza. Isaías 45, verso 2. O Senhor falando com Ciro. Diz assim, eu mesmo irei e aplanarei todo lugar acidentado, arrombarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros ocultos e as riquezas escondidas, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Foi por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, o meu escolhido, que eu te convoquei pelo teu nome e te concedo um título de grande honra, embora tu não reconheças quem eu sou. Eu sou Yahvé, o Senhor. Não existe outro além de mim. Eu te cinjo e te concedo poder, ainda que não percebas quem eu sou, para que saibam todos, do nascente ao poente, que não há ninguém além de mim. Eu sou o eterno e não existe outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu mando as bênçãos e as maldições. Eu, Yahvé, absolutamente faço tudo isso. Agora, eu quero focar com vocês em 3 versos. Verso 3. Dar-te-ei os tesouros ocultos e as riquezas escondidas. Então, peraí. Se é oculto e escondido, alguém sabe onde está? Não. Quem sabe? Ele. Então, onde é que você vai buscar? Nele. E qual a finalidade das riquezas? A fim de que saibas que eu sou Yahvé. Então, os tesouros de Deus é para que você o conheça. Os tesouros de Deus têm a ver com a sua comunhão, para que você saiba quem Ele é. Amém. João 17, verso 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. O único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, teu Filho, o qual enviaste. Então, os tesouros ocultos de Deus são tesouros de vida. Estão entendendo? Amém. Então, os tesouros de vida de Cristo Jesus são aqueles que têm condição de sarar você e sarar o próximo. E aí, cumpre-se a palavra de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas, etc. Né? Para curar os cativos, os curados, enfim. Então, volta para cá. E ele continua, verso 5 agora. Verso 4, ó. Foi por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, o meu escolhido, que eu te convoquei pelo teu nome, e te concedo um título de grande honra, embora tu não reconheças que eu sou. E aí ele fala no final do verso 5, ainda que não percebas quem eu sou. Então, os tesouros de Cristo têm literalmente relação com conhecê-lo. Se você não conhece Jesus, você para Deus é pobre. Por isso que ele fala para a igreja, tu és miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Porque não conhece Ele. Tem tudo que tem, porque entrou no propósito, mas desviou. Agora não tem mais nada, perdeu. Vocês estão entendendo, igreja, como é que você serve? Então, o que é ser rico para com Deus? É isso aqui. Jesus chega a dizer assim, buscai as coisas lá do... buscai as coisas lá do alto, onde a traça e a ferrugem não corroem. Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Quando Deus te dá as palavras dele são onde ele deposita o tesouro. O seu coração é onde ele deposita os tesouros. E aí, lá em Provérbios, o escritor fala assim, Salomão, fala assim, do coração procedem as saídas da vida. Então, as saídas para a sua vida estão nos tesouros que só ele pode te dar. Gerando fé e obediência. Amém, igreja? Amém. Então, não adianta você buscar lá fora, Deus, eu tenho que fazer, porque você vai arrumar um problema a mais para a sua vida. Porque você já viu que quando você resolve uma coisa do seu jeito, daqui a pouco aparece 3 problemas? Resolvi isso, agora isso, meu Deus, não acaba. Exatamente. Por quê? Porque você não está passando o processo, você está querendo pular o processo da perseverança. Tem que ficar lá, tem que aguentar o tranco, vai perder mesmo. É o fogo que está provando ali. Porque Deus ele não está negando algo para você, Ele está preparando você para receber. Então, se você não se edifica, Ele não acha os tesouros para te dar riquezas lá fora.
Porque as riquezas lá fora, elas têm o apoio do tesouro íntimo, que é um caráter íntegro. É o seu alinhamento com Jesus, o pensamento dele, a mente dele. Está entendendo, igreja? Amém. Então, se você somente não mudar, você vai continuar no mesmo quadradinho e não tem diabo que faça você mudar. Muito pelo contrário, ele vai te prender ali. E você vai ficar sempre no mesmo ciclo, de novo, às vezes se continuar, morre assim. Então o Senhor quer te tirar disso para que você tire outros. E você só pode sair, aliás, só pode tirar de onde você saiu. Se você não saiu ainda, não queira fazer coisas para Deus, não. Ame o seu próximo, fique na sua. Não queira se expor, porque a exposição fora do tempo, ela não vai produzir em você, e nem para fora de você, o que precisa. A gente tem a necessidade, muitas vezes, de estarmos num lugar público, onde está todo mundo nos vendo, nos admirando, nos aplaudindo, mas isso é muita responsabilidade. Quem fala tem que dar conta do que fala. Quem vive tem que dar conta do que vive. Jesus vai pedir conta. Sabe, a gente desconsidera o juiz de Deus, a severidade do Senhor para as coisas. O Senhor é meu Pai, o seu, mas Ele quando vai disciplinar, disciplina mesmo. Ele não quer o seu serviço, Ele quer você. Amém. E você, apaixonado por Ele, vai servi-lo com amor. Não vai ser difícil para você, por exemplo, estar presente num culto. Porque quando você vem aqui, você acha que você está dando um culto para Deus, mas Deus está te abençoando muito mais do que você está dando para Ele. Você está vindo a receber. Ah, mas eu não vou, estou cansado hoje. Então tá bom, você está cansado de receber também. Ah, não vou porque está difícil, está cansado também. Então a gente procura pelo em ovo. Deus, eu não quero ir aí porque, sei lá, tem os meus motivos, mas você também não quer vir receber e ouvir a voz. Porque se você ainda não ouve Deus, o melhor que você pode fazer está aqui. Por quê? Porque o Senhor te limpa através da comunhão com os irmãos. Amém. Ali onde há 2 ou 3, ali eu estou no meio deles. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então o Senhor está, imagina, aqui, ó. Além de habitar em nós, Ele está aqui. Então enquanto a gente está falando, se isso procede do que o Senhor já me ensinou, do que eu ouvi a voz, vocês estão sendo limpos, tocados, o Senhor está trazendo Amém. vida e alegria para vocês. Amém. Se não, vocês estão começando a ficar com medo. Tipo, não muda a vida. Não muda, vai ficar sempre do mesmo jeito, né? De novo. Então, o seu coração vai tornar-se, se já não é, alegre para buscar Jesus. Você tem que sair daqui mais apaixonado por Ele do que você chegou. Amém. Porque se você não sai, tem alguma coisa errada. Você está comendo alimento ruim. Porque o Senhor atrai a gente com laços de amor. Fala lá em Zacarias. Estão entendendo, igreja? Amém. Glória a Então, Deus. volta comigo lá, Apocalipse 3, verso 18, então. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Então, ser rico para com Deus é o quê? Ouvir a voz e ter no seu coração a reprodução da voz. O Senhor falou, você obedece. A sua obediência resgata você até que você seja edificado. E aí, você vai agir e o Senhor vai alcançar as outras pessoas com o que Ele fez em você. Você vai transferir o que você tem. Continua comigo aqui. Agora, continuando. Ó, roupas brancas para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez. Então, o que é nudez? A nudez é pecado. Quando fala de nudez, na Bíblia, é sempre relativo a pecado. E o que é o pecado? É o que fez, por exemplo, Jesus ficar nu na cruz. Arrancaram a roupa dele, ele ficou nu. Aquela nudez dele era minha e sua. Uau. Ali o Senhor estava expondo o que estava dentro do coração do homem e lançando a ira dele para torrar ali. Então tudo que Jesus vestiu é algo nosso que Ele estava redimindo. Tudo que Ele carregou. Ele não era culpado, mas você era. E Ele te amou tanto que Ele falou, eu pago a conta dele. Glória a Deus. Sabe? Ele fala, e a gente muitas vezes, eu não vou sofrer injustiça. Jesus sofreu injustiça porque Ele te amou. Então por que a gente não sofre? Porque a gente não ama. Pode falar o que for. Agora que nem, se você está num momento difícil, você aguenta o tranco, você ama. E não é porque está dando certo que você está no caminho de Deus, e nem porque está dando errado que Deus não está na coisa. Mas a prova do seu amor é o quanto que você aguenta pancada para ficar ali. Isso é prova de amor. Não é o tanto que você perdoa, o tanto que você não perdoa, tipo assim, tá tudo bem, tô saindo, tô curtindo, tá acontecendo. Mas é o quanto você aguenta pancada. Isso é amor. O quanto você consegue reagir em amor a dificuldade do seu irmão em expressar esse amor. Isso é amor. Do contrário, é só egoísmo. Tipo, a pessoa não faz isso pra mim, a pessoa não faz aquilo. Então, mas é lógico, o Senhor sabe a sua condição. O Senhor sabe do seu coração que está ferido, o Senhor sabe das suas necessidades, Ele sabe tudo. Você não precisa se preocupar com isso porque Ele quer te sarar. Ele não quer cobrar de você, Ele quer te dar. Porque Deus é amor, Ele é generoso, Ele deu filho. E se Ele deu filho, o que Ele pode te negar? O quê?
Mas ele precisa te sarar primeiro. Porque o coração errado é fundamento errado para as coisas corretas. É vinho novo, odre novo. Vinho velho em odre velho. O que é isso? Carne com as coisas da carne. Espírito com as coisas do espírito. Se você quer coisa da carne, então vai buscar. Só que aqui dentro você nunca vai ser suprido. Ah, eu quero um carro, comprei o carro. Agora eu quero outro carro. Aí tá, agora eu quero uma casa, agora eu quero outra casa. Agora eu quero um trabalho, agora eu quero outro trabalho. Agora eu quero um casamento, agora eu quero outro. Nunca dá. Porque Jesus é o que te prende. Amém. Então, por isso que as pessoas estão procurando aí fora. Agora eu quero isso, quero aquilo. Você nunca vai conseguir. Então, quando Jesus te supre e te faz pleno nele, aí sim, o que você precisar vai chegar para você. Não é um esforço, porque seu coração não está no que você precisa, está nele. Amém. E o Senhor fala que as bênçãos, em Deuteronômio 28, são decorrentes da obediência. Então, você ouve a voz, você pratica. O Senhor vai fazer o quê? Vai sarar você. E o que você precisa, quando o seu coração se desloca disso, vem. Então você está com medo de perder, de não ter, de não dar. Você vai ficar esperando algo no medo. Você quer aquilo que você está com medo, você não quer aquilo que você precisa daquilo. É o medo seu que está trazendo. Assim, que está exigindo de você e te deixa atribulado. É medo. E medo é o oposto do amor. Ora, no amor não existe medo, né? Antes de ter feito o amor, lança fora todo medo. E no medo, no amor não existe tormento. Aquele que teme, aquele que não teme, não. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4, verso 18. Então, onde está o amor de Deus? Está na edificação da sua fé, no Espírito Santo que Ele te deu, que vai te testificar esse amor na aprovação, no seu processo de perseverança. Então Deus te põe lá no fogo, porque o sofrimento vem para aperfeiçoar. É o fogo provando o ouro. Você tem ouro aí? Vamos ver. Aí Deus vem e traz o fogo dele. Se você for numa joalheria aí, eles pedem alguns dias para você trocar alguma joia, alguma coisa, vai ver se é ouro mesmo. Já viram isso? Não. Quem já foi trocar joia na joalheria? Então, eu já estou dizendo que eu já fui já. Eu já fui. Uma vez fui com meu pai. Ele foi fazer uma penhora, né, num lugar lá. Então ele deu a joia e falou, preciso de uns 2 dias para eu ver. Vai passar no fogo. Vai passar no negócio lá para ver se para ver se é ouro puro, qual é o quilate do ouro, etc. Então, Deus só vai confirmar, na verdade não para ele, mas para você, o que é ouro e o que não é. Porque o que é o ouro para Deus? É quando você perde tudo e você não muda. Amém. Então aí fala, aí sim, eu estou ali. Para ele eu posso dar, porque ele não muda. Não é no que ele tem ou no que ele não tem. O que o diabo acusou Jó? Também o Senhor deu tudo para ele. Né? Então tá bom. Deus falou para o diabo, vai e tira tudo que é dele. Só não toque-lhe a vida. O que aconteceu com Jó? Perdeu 10 filhos numa pancada só, perdeu os bois, perdeu tudo que tinha, tudo numa lapada só, num dia. Só a mulher ficou. Só ficou a mulher. E aí você vê que depois ele ainda fica doente. Ainda fica doente. A mulher ainda fala assim, cara, amaldiçoa esse Deus e morre. O que você está esperando ainda? E ele chega, em outras palavras, né? Deus me deu e Deus tomou. Né? Bendito seja o nome do Senhor. Resumindo, ele falou com outras palavras, mas resumindo isso aqui. Ou seja, no coração dele não estava nas coisas. Estava em Deus. Mas perdeu tudo. Perdeu um filho é uma coisa, perder 10 no mesmo dia é outra coisa. Perdeu o que você tem, Jó, o cara mais rico que tinha na época dele. Perdeu tudo que tinha. Sem explicação, porque no texto fala que houve uma reunião nos céus. Foi algo espiritual que fez Jó perder. Você acha que ele sabia? Sabia nada. Meu Deus, o que está acontecendo? Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele deu, Ele mesmo tomou. No saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. Ou seja, nem roupa. Misericórdia. Então, pois é. Então ele perdeu, mas ele não amaldiçoou e não reclamou. Depois teve o problema tudo dele, Deus tratou ele. E no final do livro de Jó, lá no capítulo 42, ele chega a falar assim, né, conversando com Deus, antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, lá em Hebreus 12, no verso 14, fala assim, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é a separação do homem na verdade. Jesus ora assim, João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É Deus pegar você, transportar para o reino da luz, te ensinar as coisas de Deus, a verdade, a mente de Cristo. A sua mente vai ser renovada, a sua alma sarada. Isso é santidade. Por quê? Porque a sua mente renovada remove de você o desejo pelo pecado. A sua mente renovada remove de você o desejo pelo ódio, o desejo pela vingança. Remove, porque vai tirar da sua alma. A raiz está aqui, ó.
Então Jesus muda a sua mente, ele mudou toda a sustentação da sua alma. Agora ela tem uma fonte de vida e não mais de morte. Por isso que Deus manda renovar a mente. Amém, igreja? Amém. Bate para no chão, igreja. Fala alguma coisa. Aleluia. Então, o Senhor está falando conosco hoje aqui. Amém. Então, o que o Senhor quer para nós? Um tempo novo. Não posso entrar com a mente velha. Eu não posso achar que Deus vai me dar coisas novas se eu continuo pensando que não vai dar. Se eu continuo pensando que minha vida não tem jeito. Mas quando eu não consigo mudar. Não consegue mesmo. Por isso que Jesus vem aqui e fala, vem cá. Se fosse fácil, não precisava de Jesus. Então tá difícil, vai para Ele. Aí como que eu vou para Ele? Yandanaia, Subanaia, começa a orar em línguas. Ah, Tony, mas eu tenho medo. Então aí já é uma coisa que você tem que vencer. Porque você, quando nasceu de novo, recebeu esse dom. É um dom de edificação do corpo. A igreja, como pessoa, a comunidade, ela recebeu esse dom para edificação do corpo. E todos nós temos o dom que nascemos de novo. Quem não nasceu não pode orar. E se orar está imitando. Ah, então como é que eu vou saber que eu nasci de novo? Olha, dentro do seu coração. Quando vê se alguma coisa na sua vida mudou, se o que você era continua sendo o que você é. Ou se você não percebeu a diferença entre o momento que você ouviu a palavra de Deus desde a primeira vez até hoje. Você já mudou por dentro? Você viu quando você mudou? Se você mudou, você nasceu. Sem dúvida nenhuma. Agora, isso é um processo progressivo de santidade. E santidade não é não pecar, como a gente geralmente pensa. Santidade é desenvolver a sua fé. A sua fé é uma mente que pensa como Jesus pensa. Amém. E aí, se pensa como ele pensa, você não vai amar o pecado, você vai odiar o pecado. Se você continua amando o pecado, você pensa como você pensa. Ah, mas Deus, você está na lei. Não tem lei. Tem mente caída aqui agora. A questão não é lei, é a mente caída que você tem. Então, se eu continuo amando o pecado, continuo desejando as coisas, o meu coração ainda não recebeu a vida de uma mente renovada. Eu continuo na mesma meninice. Ou seja, na mesma época de quando eu não havia me convertido. Então, eu preciso me expor a Jesus. Não se condene porque você deseja coisas ainda que não são de Deus. Porque todo mundo é tentado nisso. Todo mundo. Não é para você, nossa, agora para mim já era. Não, não era não. Tem jeito. O Senhor está trazendo a luz porque Ele está tratando. Então Ele fala essas coisas porque a gente não tem coragem de falar com os outros, porque tem medo que os outros vão pensar de nós. Nossa, eu estou passando isso. Vou falar isso para o fulano. Não vou falar não, vai pensar que eu sou isso, que eu sou fraco, não sei o quê. Não, esquece esse negócio de ser fraco. É assim, confessar os pecados uns aos outros para seres curados. Se você não compartilha, você vai morrer doente. E o diabo faz você ficar quieto para privar a sua natureza carnal. Morre. O que é morrer? Abre a boca e como é que fala? Corre o risco de ser sarado. Porque não tem outro risco para os filhos de Deus. A não ser que você compartilhe com uma pessoa que não tem nada a ver com Cristo. Você vai falar com uma pessoa imatura, a pessoa vai acabar com a sua vida. Falar as coisas de Deus para as pessoas que não conhecem Jesus, você está arrumando problema. Então não adianta você querer convencer com argumento as pessoas à sua volta. Não funciona. Com Jesus não é argumento, é fé. E a fé, ela renova a sua mente, o seu coração e o seu procedimento. Mas nessa ordem. Se a sua fé só mudou o seu procedimento, não mudou aqui nem aqui, você está sendo um hipócrita. E Jesus odeia gente hipócrita. Igreja. Continuar aqui. Verso 18. 18 ainda, vou ler de novo. Portanto, ofereço-te este conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez. O que são roupas brancas? É a sua fé já cobrindo o seu coração e fazendo o quê? Expressando comportamento de justiça. Então, o ouro provado, ele produz em você uma veste de justiça. Você começa a ficar rodeado daquilo de modo que você já não é mais tentado. Assim, você não é mais aquele que expressa a carne, você já expressa o espírito. Amém. Essa é a colocação. Então, essa é sinal de que você já está vestido de justiça. Você já está agora no momento em que seu coração, mesmo que tenha algumas partes erradas, ele não te controla mais. O domínio próprio já está maior sobre você do que a cobiça. Amém? Amém. Então, a cobiça faz você agir na carne. A veste de justiça, que é a palavra de Cristo já depositada em você, e a sua edificação, você vê a vontade, mas você suprime ela. Fala, não. Até ela morrer. Daqui a pouco vai chegar uma hora que ela vai desaparecer. Porque você se edificou muito maior do que ela. Aí Jesus arrancou de vez. Amém. Então tem algumas coisas que doem para ser tirado. Tem outras que são mais fáceis. Tem outras que você nem vai perceber. Mas a ideia é que isso precisa sair.
Toda árvore que meu pai não plantou, né, toda planta que meu pai não plantou, essa será arrancada. E o que é árvore para Deus? Aliás, para todo mundo. O que é uma árvore? É uma semente que cresceu. Não tem como nascer uma árvore se não tiver uma semente lá, concorda? Sim. Então, se a palavra de Deus produzir uma árvore em você, é uma árvore de vida. Ela deve frutificar. Se a palavra que não é de Deus produziu uma árvore, é o quê? É uma árvore frondosa. É uma árvore que faz sombra, mas não dá fruto. É uma árvore bonita. Você olha, nossa, que bonita essa árvore, mas não dá fruto nela. Por quê? Veio da semente errada. E qual é a semente errada? Vós sois filho do diabo, que é pai da mentira. Ou seja, você ouviu a voz que não era de Deus. Você ouviu a voz do seu amigo, você ouviu a voz da sua amiga, do seu... quem quer que seja, menos de Deus. Até o diabo às vezes buzinou, você acreditou nele, foi lá e fez. Isso plantou uma semente. Essa semente vai crescer. E a colheita é sempre maior do que o plantio. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você tem mantido na sua mente. Porque pensar você pode, vai ter que repreender. Tem que sair da sua mente. Porque o que domina a sua mente, domina você. Amém. Então, se você está pensando, não vai dar certo. Ó vida, ó céu. Jesus para mim não, já era. O diabo vai me pegar. E pega mesmo. Pega, fica falando pra você ver. E fica pensando pra você ver. Ele sabe que ele está jogando, você está acreditando, porque ele vê a sua reação. Ele joga. Aí você está lá. Tadinho de mim, Jesus. Não tem tadinho não, irmão. Você é mais que pensador que Jesus. Amém. Glória a Deus. Não tem tadinho não. Então, o diabo tenta roubar essa identidade de você. E ele não pode fazer nada se ele não roubar. Agora, se ele roubar, ele pode. Você está dando espaço. Está entendendo, igreja? Amém. Então, nós vamos encerrar já. Ó. Continuando aqui. Vestes brancas, né, para que possa cobrir a tua vergonhosa nudez. E compra um melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. O que é isso? A palavra que traz justiça, ela traz discernimento. Vê o que Deus vê. Não é ver o que você vê. Você vai olhar a sua conta no vermelho e vai falar, graças a Deus, porque está tudo resolvido. Eu venci essa. Senhor, obrigado, porque o Senhor já me supriu em tudo. Amém. Você vai olhar, seu casamento parece aquela desgraça que não tem jeito. Senhor, obrigado porque o Senhor restaurou minha esposa. Obrigado porque o Senhor restaurou meu marido. Obrigado porque o Senhor fez tudo novo, meus filhos. Você agradece. Amém. Você olhar para aquela pessoa que não tem jeito e fala, Senhor, obrigado porque o Senhor salvou ela. Amém. E isso, num primeiro momento, precisa resgatar você, porque vai resgatar você. Você está falando o quê? Ainda que as suas emoções testifiquem o contrário, você pense que não vai ter jeito, o que você está falando, dá para Deus a condição. Amém. Sabe? É o que se fala, o que se fala. A maior bomba que tem é a palavra. Seja boa, seja ruim. Então, assim, por mais que você não acredite aqui dentro, nem aqui, fale o bem, e você vai ver o bem. E o Senhor vai trabalhar na sua mente. Você está vendo que o negócio está incomodando? Fala o contrário, para você ficar ouvindo o que você está falando e aquilo mudar o seu pensamento. Porque se você não falar, você vai continuar prisioneiro daquilo. Está entendendo? Então, para que possas ver claramente. É isso por enquanto. O que o Senhor tem para nós, para esse tempo? O Senhor está chamando a gente para um tempo de renovação de mente e um tempo de confirmação. A palavra para o nosso ano é aquele que é. Lembra? Aquele que é. Então, o ano passado, nós tivemos um tempo, o Senhor falou conosco, nos abençoou, mas hoje agora Ele está estabelecendo um caminho. É aquele que é. O que é isso? Precisamos conhecer o Senhor. Precisamos conhecer o Senhor, porque Ele é. Ele é o quê? Ele é a sua resposta, Ele é a sua vida, Ele é a sua saúde, Ele é o que você precisa. Ele é. Então é isso que você entender. Não estou conseguindo, vai para Ele. E você vai alcançar nele um lugar de descanso. Amém. Porque lá em Hebreus, no capítulo 4, eu vou encerrar, mas preciso falar mais isso. Lá o Senhor fala assim que todas as obras que Deus fez, Ele terminou no devido tempo. Ele terminou lá. E Deus descansou de todas as obras que fez. Hebreus 4:7, se não me engano. E esse terminou significa que Cristo cumpriu um propósito. E esse propósito que Ele cumpriu está ligado à semente que você tem depositada em você, que é o propósito para a sua vida. Então, quando você se edifica, você se liga a Ele, orando em outras línguas, e Ele vai começar a derramar sobre você tudo que tem relação com o seu propósito. Aí, quando você for meditar na palavra, Ele vai esclarecer para você o seu caminho. Ele vai começar a dizer dentro de você, haja luz, bum. E o que é isso? Você vai começar a ver, nossa Deus, eu nunca vi isso. Isso aqui é o Senhor, isso aqui sou eu. Você vai começar a ter discernimento, que é o que nós falamos aqui. E aí sim, você andando na luz que você tem, que é a palavra que Ele te deu, você vai começar a enxergar o seu propósito e o que é seu vai começar a vir. Amém. Tudo
Tudo. E isso envolve a salvação da sua família, se envolve as suas finanças, isso envolve o ministério, tudo que você puder imaginar e mais um pouco. Amém, igreja? Amém. Senhor, nós te louvamos, obrigado pela tua palavra, que nos santifica, que nos purifica e que nos vivifica, papai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem falado conosco, porque as portas estão abertas do reino dos céus para nós. Eu oro ao Senhor para que os teus anjos agora sirvam os meus irmãos com vida, com saúde, com fé, com esperança, com avivamento, Senhor. Em nome de Jesus, que eles possam ser restaurados por dentro, que eles possam restaurar também por onde passarem, que o Espírito de graça e de vida do Senhor resplandeça na face deles, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor alcance todos aqueles que nos virem, que nos ouvirem, que todos sejam regados da tua abundância de vida, papai, porque na tua presença a plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. E desde já, Senhor, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Está feito, concluído. Ups.